Olá a todos que acompanham o Estadão na Escola, eu sou Priscila Meng, repórter do caderno Metrópole do Estadão. Creio que eu estou pela terceira vez aqui no Estadão na Escola, dessa vez para falar sobre a cobertura das tempestades de terra que atingiram vários municípios do interior de São Paulo e também outras cidades pelo Brasil. Essa foi uma cobertura que ocorreu ao longo de algumas semanas com várias equipes, a maioria das pessoas da minha editoria, mas algumas pessoas também de outras partes do jornal, como o pessoal da infografia, por exemplo, que eu vou tratar daqui a pouquinho. Essa cobertura começou no dia que ocorreu, né? Chegou aquela tempestade em Franca e em Ribeirão Preto, que chamou a atenção do Brasil inteiro, principalmente nas redes sociais. O repórter que estava no plantão naquele dia não era eu estava de folga. Esse repórter teve que correr atrás naquele momento que acabou de acontecer, o tipo de que a gente chama de notícia hard news, que a notícia acabou de acontecer, é uma notícia muito factual, você tem que correr para apurar o máximo que você consegue a respeito daquilo. Você faz isso, essa apuração, geralmente telefonando para as pessoas e também indo até o local. Nesse caso, né, pela distância e até pelas dificuldades que a gente teria de deslocamento tão rapidamente para atender essa demanda, a gente procurou um repórter local para cobrir de lá, principalmente ouvir os relatos e contar essas experiências locais, enquanto um repórter que estava em São Paulo fez essa apuração por telefone, que é extremamente importante procurar autoridades, procurar os primeiros especialistas para explicar isso que acabou de acontecer. E um fato, né, lembrando um fato que, embora ocorra de vez em quando, algumas vezes ao ano, não costuma ocorrer nessa magnitude, então é muito difícil identificar alguém para falar sobre isso. E eu já falo isso para introduzir um pouco a minha entrada nessa cobertura, porque quando eu fui pautada para isso na segunda-feira, no dia seguinte ao que ocorreu lá em Franca, eu tive que tentar identificar pessoas que conhecem isso de uma forma mais a fundo, né? A gente precisava de pessoas que tivessem um conhecimento mais específico daquela região e daquele fenômeno. Então eu procurei pessoas que estudam clima, pessoas que estudam solo, que estudam mudanças climáticas, para tentar fazer um olhar macro para isso. A gente tratou o micro no dia, acabou de acontecer, a gente não tem como checar algumas coisas que são difíceis, a gente tem que correr contra o tempo até o horário de fechar o jornal, até o horário de conseguir falar com as pessoas. Na segunda-feira a gente tem um pouquinho mais de, não exatamente tempo, mas a gente tem um pouco mais de possibilidades de a que recorrer. Então eu procurei na internet pessoas que entendem sobre esse tema. Foi difícil, porque como não é algo muito comum, muito falado, tem pouquíssimas pessoas que teriam a possibilidade de falar disso com a propriedade que a gente precisava. Eu entrevistei essas pessoas e elas me ajudaram a dar esse olhar macro para a matéria. Então a gente explica que aquela região, por exemplo, é uma das regiões no Brasil que está com a pior seca, né, no monitoramento nacional. Ela tá com uma mancha vermelha escura, enquanto outras partes do país estão amarelas, laranjas, etc. Isso num mapeamento feito por uma entidade do governo nacional. Também, falando com essas pessoas e procurando, a gente começa a questionar o que eu posso procurar para ver se tem uma relação, né? Então a gente foi lá e procurou um levantamento sobre a cobertura vegetal na região. Então a gente vê também que a cobertura vegetal lá de vegetação nativa é baixíssima, menos de 10% em alguns municípios. Isso é muito pouco, inclusive em comparação à própria cidade de São Paulo, que tem mais que o dobro disso e também está longe de ser um exemplo nacional envolvendo esse tema. Então a gente faz toda essa contextualização para mostrar que isso envolve a seca extrema que está ocorrendo na região, isso envolve as questões da devastação na Amazônia. A gente faz esse olhar mostrando que isso está relacionado, que não é um fator isolado e que não é um fator que diz respeito apenas a quem mora lá. É uma coisa que tem que gerar preocupação em todos nós, de alguma forma, e também contextualizando de uma forma a não tratar isso como algo maior do que é. A gente também tem que ter essa responsabilidade de falar, olha, isso não está ocorrendo exatamente pela primeira vez, mas está ocorrendo de outra forma. As secas estão ficando cada vez mais extensas, mais frequentes, mais intensas. Esse tipo de tempestade de poeira, quando ocorria, era de uma forma muito mais localizada, ele não tinha uma extensão enorme, como foi aquele caso. Então a gente tem que trazer essa contextualização. E para explicar isso para o leitor, também é muito importante procurar outras formas além do texto, embora o texto seja o principal, porque
tanto no site quanto no jornal, é a nossa principal forma de expressão das informações. Mas a gente também pode expressar isso de forma visual, tanto com foto, com vídeo, mas também com a infografia, que são aquelas artes explicativas que saem no jornal, muito comum em matéria de ciência. Essa é uma matéria que dialoga muito com a ciência, a gente entrevistou vários cientistas. Então, a gente procurou editoria de infografia e, com base na apuração que a gente fez com os especialistas, essa pessoa de infografia fez aqueles desenhos, o Marcos Miller fez aqueles desenhos mostrando, né, a terra seca da queimada com essa terra já um pouco erodida pela seca e a cidade ao lado, a parte urbanizada. E teve um desenho mostrando, né, a questão dos ventos muito fortes, levantando essa poeira, levando até a cidade, e depois como isso se dissipou também com a chegada da chuva.